Imagina que você recebe uma mensagem de alguém que você gosta. Você abre, lê a mensagem, começa a responder, mas antes de enviar, surge um pensamento. E se isso é estranho? Você apaga, escreve novamente, relê a conversa inteira, analisa cada palavra, cada vírgula, cada possível interpretação. Talvez seja melhor responder de outra forma, ou melhor esperar. Ou talvez seja melhor nem responder agora. 5 minutos se passam, 10, 20, e a mensagem continua sem ser enviada. O curioso é que isso raramente acontece porque a decisão é difícil. Acontece porque a mente começa a procurar uma resposta perfeita, uma resposta sem riscos, sem arrependimentos, sem a possibilidade de erro. Mas a vida quase nunca oferece esse tipo de garantia. Então, algo estranho acontece. Quanto mais pensamos, menos conseguimos agir. Uma decisão de alguns segundos se transforma em horas, às vezes dias, semanas, meses. E quando finalmente decidimos, a oportunidade já passou. Pensar é uma das maiores capacidades humanas. É o que nos permite aprender, planejar, criar e resolver problemas. Mas existe um ponto em que o pensamento deixa de ser uma ferramenta, ele se transforma em uma prisão. E talvez a parte mais perigosa dessa prisão seja que ela parece com segurança, porque enquanto estamos pensando, sentimos que estamos nos protegendo dos erros, quando muitas vezes estamos apenas adiando a vida. Há uma frase atribuída a Sócrates que atravessou mais de 2000 anos. A vida, não examinada, não vale a pena ser vivida. E é difícil discordar. Refletir sobre nossas escolhas nos torna mais conscientes, mais sábios, mais livres. Grande parte do que chamamos de maturidade nasce justamente dessa capacidade de olhar para dentro e questionar a própria vida. Mas existe um problema. Muitas pessoas escutam a ideia e chegam a uma conclusão perigosa. Se refletir é bom, então refletir mais deve ser melhor. Mas nem sempre funciona assim. Imagina uma pessoa perdida em uma floresta. Parar por alguns minutos para analisar o caminho pode ajudar a encontrar a direção correta, mas se ela passar horas analisando cada possibilidade sem dar um único passo, a reflexão deixa de ajudar e passa a impedir o movimento. É exatamente isso que acontece com a mente. Existem diferenças importantes entre reflexão e ruminação. A reflexão procura entendimento, a ruminação procura controle. A reflexão faz perguntas para encontrar um caminho. A ruminação faz as mesmas perguntas repetidamente, na esperança de eliminar toda a incerteza. E é aí que surge a armadilha, porque a mente nos convence de que estamos progredindo. Parece que estamos resolvendo um problema. Parece que estamos chegando mais perto da resposta. Mas muitas vezes estamos apenas revisando os mesmos pensamentos sob ângulos diferentes, como alguém sentado em uma cadeira de balanço. Existe um movimento, mas não existe um avanço. E talvez seja uma das características mais difíceis de identificar do excesso de pensamento. E ele se disfarça de produtividade. Afinal, estamos pensando, estamos analisando, estamos tentando encontrar a melhor solução. Mas enquanto isso, a vida continua acontecendo do lado de fora da nossa cabeça. Então surge uma pergunta importante. Se pensar demais costuma gerar sofrimento, por que o cérebro insiste em fazer isso? A resposta pode estar em um mecanismo muito mais antigo do que imaginamos. Imagine dois ancestrais caminhando por uma floresta. Os dois ouvem um barulho vindo de um arbusto. O primeiro pensa, provavelmente é só o vento. O segundo pensa, e se for um predador? Na maioria das vezes, o segundo estaria errado, mas isso não importava, porque bastava acertar uma única vez para sobreviver. Ao longo de milhares de gerações, nossos cérebros foram moldados para prestar mais atenção às possíveis ameaças do que às possíveis oportunidades. O custo de um falso alarme era pequeno. O custo de ignorar um perigo real podia ser fatal. Por isso, a mente humana desenvolveu uma tendência curiosa. Ela não foi feita para encontrar o cenário mais provável. Ela foi feita para encontrar o cenário mais perigoso. E esse mecanismo ainda está com a gente. O problema é que o mundo mudou. Hoje, a maioria de nós não precisamos fugir de predadores escondidos na mata. O cérebro continua procurando as ameaças, só que agora elas assumem outras formas. Uma apresentação importante, uma entrevista de emprego, uma mensagem sem resposta, uma conversa difícil, um encontro, um projeto novo. Então, algo aparentemente simples acontece. Seu chefe envia uma mensagem. Precisamos conversar. Imediatamente, a mente entra em pânico. Será que fiz algo errado? Será que tem algum problema? Será que eu vou perder o emprego? Em poucos segundos, criamos histórias inteiras dentro da nossa cabeça.
histórias que muitas vezes nunca acontecem. Horas depois, descobrimos que a conversa era sobre algo completamente comum. Mas o cérebro não estava tentando nos fazer sofrer, ele estava tentando nos proteger. Esse é o paradoxo. O mesmo mecanismo que ajudou nossos ancestrais a sobreviver pode nos levar a gastar horas lutando contra os perigos que existem apenas na nossa imaginação. E quando isso acontece, repetidamente, pensar deixa de ser uma ferramenta para compreender a realidade e passa a ser uma máquina de fabricar cenários. Depois de tudo isso, seria fácil concluir que pensar demais é sempre um problema, mas a realidade é muito mais complexa do que isso, porque algumas das maiores realizações humanas nasceram justamente de pessoas que pensavam além do necessário. Pessoas que não se contentavam com respostas superficiais, que continuavam fazendo perguntas, mesmo quando todos ao redor pareciam satisfeitos com as explicações existentes. A curiosidade humana sempre teve algo de inquieto, e talvez seja por isso que avançamos tanto como espécie. Muitas das maiores ideias que mudaram o mundo nasceram de pessoas incapazes de simplesmente aceitar o que já era considerado verdade. Charles Darwin é um exemplo disso. Durante mais de 20 anos, ele reuniu observações, registrou padrões, revisou anotações e questionou suas próprias conclusões. Enquanto muitos aceitavam explicações prontas sobre a origem das espécies, Darwin continuava investigando, observando e se perguntando. Foi justamente essa disposição para pensar profundamente que permitiu uma das maiores revoluções científicas da história. Mas existe uma diferença importante entre pensamento profundo e pensamento excessivo. À primeira vista, os dois parecem iguais. Ambos envolvem análise, questionamento, dúvidas, reflexões. Mas existe uma diferença importante entre pensamentos profundos e pensamentos excessivos. À primeira vista, os dois parecem iguais. Ambos envolvem análise, questionamentos, dúvidas, reflexões. Mas os resultados são completamente diferentes. O pensamento profundo procura compreender. O pensamento excessivo procura controlar. O pensamento profundo aproxima você da ação. O pensamento excessivo adia a ação. Darwin passou anos refletindo sobre suas ideias, mas não passou a vida inteira. Em algum momento, ele aceitou que não teria todas as respostas, publicou seu trabalho, assumiu o risco de estar errado, seguiu em frente. Talvez seja a diferença mais importante. Pessoas que realizam grandes coisas não necessariamente pensam menos. Muitas vezes elas pensam muito, mas sabem que existe um momento em que pensar deixa de ajudar e agir se torna necessário. Porque o problema nunca foi a profundidade do pensamento. O problema é quando ele se transforma em um ciclo sem fim, quando cada dúvida gera outra dúvida, quando cada resposta produz uma nova hesitação, quando o pensamento deixa de servir à vida e passa a substituir a própria. E se Charles Darwin representa o poder da reflexão profunda, existe outro personagem que representa seu extremo oposto, Hamlet, o protagonista de tragédia escrita por William Shakespeare. Ao longo da história, Hamlet se vê diante de uma decisão difícil. Ele precisa agir, mas antes de agir, ele quer ter certeza. Certeza das intenções das pessoas, certeza dos fatos, certeza das consequências. Ele então analisa, observa e questiona, reflete e continua refletindo. A cada nova conclusão surge uma nova dúvida. A cada nova resposta surge uma nova pergunta. Enquanto Hamlet tenta alcançar a certeza absoluta, o tempo continua avançando. Talvez seja justamente isso que torna o personagem tão atual. Porque de certa forma, muitos de nós fazemos a mesma coisa. Queremos ter certeza antes de começar um projeto, antes de mudar de carreira, antes de entrar em um relacionamento, de tomar uma decisão importante. Esperamos o momento ideal, a informação perfeita, a garantia de que tudo dará certo. Mas a vida raramente funciona dessa maneira. E existe uma armadilha escondida nessa busca por certeza. Quanto mais tentamos eliminar todas as dúvidas, mais encontramos. Porque a maioria das decisões importantes envolvem algo que não pode ser previsto, o futuro. Hamlet acreditava que precisava pensar mais para finalmente agir. Mas a sua tragédia sugere algo totalmente diferente. Talvez existam momentos em que pensar mais não aproxima você da resposta, apenas prolonga a indecisão. E talvez essa seja uma das tragédias mais comuns da vida moderna. Não tomar a decisão é errada, mas adiar tanta decisão que a oportunidade desaparece.
Porque o tempo não espera pela nossa certeza, ele continua passando, com ou sem ela. E às vezes a hesitação se torna a própria escolha, não porque decidimos ficar parados, mas porque passamos tanto tempo pensando sobre o próximo passo que nunca o demos. Existe uma ideia que parece intuitiva. Primeiro eu ganho confiança, depois eu ajo. Primeiro eu tenho certeza, depois eu tomo uma decisão. Primeiro eu elimino minhas dúvidas, depois eu dou o próximo passo. Mas na prática, a vida raramente funciona dessa maneira. Na maioria das vezes, é justamente o contrário. A ação vem primeiro, a clareza vem depois. Pense em alguém que está aprendendo a nadar. Ela pode assistir vídeos, ler livros, estudar técnicas, conversar com especialistas, mas existe um limite para tudo que pode ser aprendido fora d'água. Em algum momento, ela precisa entrar na piscina. O mesmo acontece com quase tudo na vida. Você não aprende a falar em público apenas pensando sobre isso. Você aprende falando. Você não descobre se o projeto pode funcionar apenas analisando as possibilidades. Você descobre tentando. Você não encontra confiança esperando que ela apareça. Muitas vezes a confiança é construída depois da primeira tentativa. E esse é o paradoxo. Esperar que a certeza venha antes da ação, quando frequentemente é a ação que produz a certeza. Talvez seja por isso que tantas pessoas permanecem presas por tanto tempo. Não porque falta inteligência ou capacidade, mas porque estão esperando por uma sensação que nunca chega. A sensação de que finalmente estão prontas, de que agora possuem todas as respostas, de que agora não existem mais riscos. Mas a vida não costuma oferecer esse tipo de garantia. Toda escolha importante envolve algum grau de incerteza. Toda decisão carrega a possibilidade de erro. E talvez maturidade não seja eliminar essa incerteza. Talvez seja aprender a caminhar apesar dela. Porque existe algo que o pensamento sozinho não consegue fornecer: experiência. E a experiência só surge quando saímos da cabeça e entramos no mundo. Esperar pela decisão perfeita é uma forma elegante de permanecer imóvel, enquanto agir, mesmo de forma imperfeita, é o que permite que a vida continue avançando. Quando finalmente saímos da dúvida e agimos, começamos a perceber algo importante. Pensar continua sendo uma das maiores virtudes humanas. É o que nos permitiu construir civilizações, criar obras-primas, resolver problemas complexos. Mas como qualquer virtude, quando levada ao extremo, pode se tornar seu oposto. O pensamento profundo nos aproxima da ação. O pensamento excessivo nos afasta dela. Ele nos faz analisar, questionar, planejar e às vezes nos mantém parados. A mente é uma ferramenta extraordinária, mas também pode fabricar medos que nunca existiram. O que diferencia o uso saudável do pensamento do excesso não é a quantidade de perguntas que fazemos, é o momento que decidimos agir. Porque a decisão mais inteligente nem é sempre pensar mais. Às vezes é finalmente sair da cadeira, entrar na piscina, enviar a mensagem, começar o projeto, dar o primeiro passo, mesmo sem certeza. No fim, a pergunta é simples: você está usando seus pensamentos? Os seus pensamentos estão usando você? A vida raramente dá garantias, mas ela sempre dá oportunidades. E muitas vezes, a única maneira de aproveitá-las é agir.